Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo abençoador para a tua vida. E nós queremos falar nesse vídeo sobre a bondade de Deus, que está disposto a nos abençoar, que está disposto a responder à nossa oração, que está disposto a suprir as nossas necessidades, apesar de não podermos entender ou encarar Deus como sendo o distribuidor de bênçãos. Para algumas pessoas, Deus é apenas aquela pessoa ou aquele ser que vai dar coisas, que vai distribuir coisas, que vai dar bênçãos, que vai... E não podemos entender Deus dessa maneira. Apesar de Deus, sim, ser abençoador, o nosso relacionamento com Ele deve ir muito além dessa questão, tá bom? Continue com a gente e você vai entender. No vídeo anterior, nós falamos quando Jesus ensina que se pedirmos, buscarmos e batermos a porta, as coisas vão acontecer na nossa vida, não é? Que é a oração e os nossos esforços para gerar transformações que vai fechar, que vai concluir e que vai gerar bênçãos e mudanças na nossa vida. E eu quero, em sequência, porque no mesmo texto eu quero ler os versículos que se seguem, nós vamos ver que Jesus também ensina que Deus ele é o abençoador. Que sim, Deus está disposto a nos abençoar. Mas como nós falamos, como eu falei na introdução, cuidado, não encare Deus, não tenha Deus como simplesmente aquele ser que está ali para responder, dando coisas para nós. O pai não pode ser pai, um pai e uma mãe não podem ser apenas aqueles que dão coisas para seus filhos. Embora a função dos pais também seja a de prover, é muito mais, o relacionamento de um filho para com o pai tem que ser muito mais do que, aí coroa, me dá aquilo ali, me dá um dinheiro aí, eu não sei o que, eu quero comprar um tênis. Tem que ser muito mais do que isso. Então o relacionamento entre pai e filho deve ser esse relacionamento que vai muito além daquele que pede e daquele que dá. Mas Jesus vai dizer o seguinte, lá ainda no capítulo 7 de Mateus, no versículo 9, Jesus diz assim, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens, ou eu gosto muito da versão que fala dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu quero começar pelo final, quando Jesus fala, vós que sois maus. Por que Jesus fala, vós que sois maus? Porque no homem, o homem caído, pecador, por causa do pecado de Adão, o homem tornou-se mau. A maldade está em nós. O mal aqui não é no sentido de que você gosta de fazer maldade para os outros, não. Nós que somos falhos, nós que erramos nos nossos sentimentos, nos nossos comportamentos, nas nossas decisões, nós entendemos muito bem, identificamos muito bem que os filhos são prioridades. Quantos pais e mães negam a si mesmos em prol de seus filhos? Deixam de comer para alimentar seus filhos, deixam de comprar uma coisa para si para poder comprar alguma coisa para seus filhos. Mães, estou falando mãe, a figura feminina, que trabalha, e o que dá força para que essa mulher trabalhe tanto, suporte tantas dificuldades, tantas humilhações, o que motiva essa mulher é poder dar um conforto para seu filho. E tem tantas mulheres assim, né? Elas só conseguem energia para fazer o que fazem por causa de seus filhos. Assim como os pais, como os homens também. Então Jesus está falando, mesmo vocês sendo falhos, mesmo que vocês não sejam perfeitos, vocês sabem identificar a prioridade que é amar e cuidar de seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, uau, quando Jesus fala isso, a gente se sente tão seguro em Deus, que se eu me comporto como filho, Deus ele vai exercer a sua paternidade sobre mim. Então Deus jamais vai me dar algo ruim quando o que eu quero é uma coisa boa. Mas você entenda uma coisa, é muito importante que você compreenda que o conceito de coisa boa e ruim, às vezes não fica claro. Por mais que você ame seu filho, se você for um bom pai e uma boa mãe, você jamais vai dar para o seu filho alguma coisa que o filho quer muito, que o filho deseja muito, que seria uma alegria o filho ter, mas você sabe que aquilo seria uma coisa ruim. Então, por exemplo, eu acho um absurdo pais e mães que dão celular, por exemplo, dão celular de presente para os filhos ainda crianças, nos primeiros anos de vida.
Tá lá a criança lá, abaixo de 10 anos de idade, com celular, conectados na internet. Eu acho um absurdo. Mas tem pais e mães que fazem. Não vou entrar nessa questão porque não é esse o propósito do vídeo. Mas não é uma coisa que eu faria, como não faço. Afinal, eu tenho uma filha de 7 anos de idade. Então, é uma coisa que aqui em casa a gente não faz. Então, às vezes, nós também pedimos coisas a Deus que Deus não quer fazer e ponto. Ah, mas eu quero muito, Deus, eu preciso. Isso vai me fazer feliz, isso vai mudar a minha vida. Deus fala, eu não quero. Não me agrada te conceder isso. Não vai ser bom para a tua vida. Vai te prejudicar mais do que te beneficiar. Aí, o que acontece? Tudo bem, você, eu, né, independentemente da vontade de Deus, a gente pode ir lá se esforçar e conseguir, e realizar, e alcançar, e ter aquilo que a gente tanto quer. Mas Deus não é o abençoador desse projeto. Deus não está nesse negócio. É por nossa conta e risco. Então tome muito cuidado, porque às vezes nós pedimos tanto a Deus alguma coisa que não é a vontade dele. Não é que seja pecado, não, mas é que Deus, ele não quer nos abençoar com isso. Ou então, Deus até quer nos abençoar. Aquilo que pedimos até será bom para nós, desde que não seja agora. Talvez daqui a algum tempo. Talvez quando tivermos maturidade para termos aquilo ali. Você já percebeu que os brinquedos infantis eles são classificados, pelo menos aqui no Brasil, e esse é o problema de alguns brinquedos que vêm de fora da China, porque não tem classificação, mas no Brasil eles são classificados por idade, por fase etária, né, de 1 a 3 anos, não é mais ou menos assim, né, de 3 a tantos anos, de 7 a tantos anos, porque às vezes é um brinquedo que não é o ideal para uma criança nos primeiros anos ali, na primeira infância ali, 1, 2, 3 anos, brincar, porque pode machucar a criança, pode ter peças que a criança pode engolir, etc. Então não é para aquela fase etária. Assim também, muitas coisas que nós queremos que nos aconteça, que nós queremos ter, Deus não quer nos abençoar porque nós não temos maturidade, aquilo vai nos machucar, aquilo vai nos trazer mais prejuízo. Então nós precisamos ter experiência, às vezes precisamos até sofrer algumas situações para ganharmos experiência e maturidade e então sim, termos condição de ter aquilo que nós queremos. Mas nunca devemos duvidar dessa bondade de Deus, dessa disposição de Deus em nos abençoar segundo a vontade dele. No final das contas, é ele quem sabe. Por isso que Jesus fala, olha, se vocês que são maus, vocês que são falhos, não são perfeitos, foram deformados por causa do pecado, vocês sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que é perfeito, que sabe exatamente a medida, que sabe exatamente o tempo, que sabe exatamente o que nos faz bem. Ele quer nos abençoar, mas é sempre segundo a vontade dele. Que ele seja o Senhor da tua vida e que você coloque a tua vida nas mãos dele para que as coisas que você precisa ou deseja, segundo a vontade dele, aconteçam na tua vida no tempo dele. Amém? Mas que você sempre confie nele como sendo seu pai. Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Tá? Mas não se esqueça, se você não assistiu o vídeo anterior, assista o vídeo anterior, inclusive vai estar aí no finalzinho o card, aí, vai estar o cardzinho na tela aí no final então você clica nele, para você entender também, tá? Que muitas coisas também que a gente precisa, a gente tem que pedir, buscar e persistir, tá bom? Para que a gente possa alcançar. Não é ficar esperando assim, vai cair do céu, absolutamente não, tá bom? Deus te abençoe. Se você não deixou ainda o gostei para esse vídeo, clique aí no joinha aí, deixa o teu joinha aí, o teu ok, né, o teu gostei para esse vídeo e nos abençoe, nos ajude a fazer o canal crescer, tá? E alcançar mais pessoas, tá? Inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, você não vai se arrepender, você vai ser muito abençoado pelo canal Academia da Vida, tá bom? Através do canal Academia da Vida. Fique com Deus, Deus abençoe vocês.